Bom, no exercício C agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver se é possível obter uma vazão de 80 kmol por hora na fase vapor, com o componente mais leve agora, com a pureza do componente mais leve maior que 65%. Certo? Então, o que nós vamos ter aqui? Na questão C. Bom, o componente mais leve é a acetona, está aqui, né? Certo? Eu quero que a pureza dele seja maior que 65%. Então, aqui, como aqui a gente está representando, né, a riqueza no isobutanol, né, a concentração do isobutanol está aumentando para cá, então aqui é 0,3, aqui é 0,35, 0,3, 0,35. Então, aqui em 0,35, o que eu tenho? Né? Então, a composição da acetona, né, é igual a 1 menos a composição do isobutanol. Então, se o isobutanol é 0,35, que a gente marcou ali, né, a da acetona é 0,65, que é o que a gente quer. Certo? Então, eu vou continuar alimentando meu sistema ali, meu sistema não mudou, eu continuo tendo a vazão de 100 kmol por hora, certo? Há uma alimentação equimolecular aqui, 0,5, né? E eu tenho que escolher qual das temperaturas eu estabeleço, né? Deixa eu marcar aqui em vermelho também. Então, eu tenho que o meu isobutanol aqui, minha acetona aqui, desculpa, ela está aqui, né? Então, eu só tendo essa necessidade de pureza do componente mais leve, que é a acetona, maior que 65%, ou 0,65, né? Desse trecho para cá. Então, uma flechinha aqui para cá. Então, daqui para cá, eu vou empobrecendo o isobutanol e vou enriquecendo em acetona, né? Então, até que eu chego em acetona por aqui. Certo? Então, daqui para cá, então, nesse trecho aqui, né, eu tenho a pureza de acetona maior que 0,65%. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher uma temperatura, né? Várias temperaturas aqui eu posso escolher, essa temperatura, essa temperatura, essa temperatura, essa temperatura, que qualquer uma dessas temperaturas aqui, né, a partir daqui, dessa temperatura aqui, a partir de, vamos ver aqui, em torno de, que eu tenho 85 graus, mais ou menos, então qualquer temperatura abaixo de 85 graus, né, eu atendo a pureza de acetona, certo? Maior que 65%, na fase vapor, tá? Porém, tem um pequeno problema, né? Eu tenho que atender uma outra necessidade, que é a vazão maior que 85 kmol, certo? Bom, lembrando, mais uma vez, né, que a vazão de vapor, né, ela é dada pelo segmento de reta, né, que começa na linha de alimentação e vai até a linha de equilíbrio do líquido, né? Então, essa aqui é a vazão de vapor. E essa aqui, lembrando mais uma vez, é o comprimento desse segmento de reta está associada à vazão de líquido, né? Então, o limite que eu tenho para trabalhar é entre esse ponto aqui, que atende a minha composição mínima, e esse ponto aqui, né, que abaixo dessa temperatura aqui eu não tenho equilíbrio líquido-vapor e está todo mundo ficando líquido. Então, são esses pontos limites que eu tenho, certo? Eu tenho que escolher uma temperatura entre esses dois pontos aqui, né? E entre esses dois pontos aqui eu garanto, se minha reta vai estar entre esses pontos, eu garanto que a minha composição mínima de 65% de acetona, ou seja, do componente mais leve, está atendendo a minha especificação de composição. Porém, não basta só isso. Então, nós temos que ver se a segunda restrição, que é essa restrição aqui de vazão mínima de 80 kmol por hora, está sendo satisfeita, certo? A vazão da fase de vapor, ela é lida desse trecho, desse lado aqui, né? A vazão é lida aqui, certo? Então, nós vemos que cada vez que nós descemos mais aqui, nós estamos diminuindo
a vazão de vapor, até que eu diminuo tanto aqui que eu fico tudo na fase líquida, certo? Bom, para eu saber, né, se eu chego a 80%, 80 kmol por hora, eu preciso medir esse comprimento total aqui e ver se esse segmento de reta ali, que eu vou chamar de V sobre L, tem que ser maior ou igual a 0,8. Né? Eu vou pegar 0,8 e multiplicar por 100 e vai dar 80 kmol por hora. Bom, então, ou seja, esse trecho aqui tem que ser 80% do trecho maior. Notem que à medida que eu vou diminuindo a temperatura, esse trecho vai diminuindo. Então, a vazão máxima que eu consigo está nesse segmento de reta aqui. Certo? Bom, quanto é esse segmento de reta aqui? Bom, a gente vê que esse trecho aqui não tem 80% desse valor. Né? Para ter 80% ele teria que estar um pouquinho mais. Né? Mas quanto tem esse trecho aqui? Esse trecho aqui tem, na verdade, o trecho total tem 4,9 centímetros, e só aquele trechinho ali tem em torno de 3,3 mais ou menos. Então, 3,3 dividido por 4,9, 0,67. Que multiplicado por 100, que é a vazão, daria 67 kmol por hora, ou seja, essa a maior vazão que eu conseguiria obter a partir dessa alimentação com essa pureza, ou seja, não seria possível chegar no meu alvo de 80 kmol por hora, certo? Então essa é a resposta do exercício, da parte C do exercício. Então, na questão D, o que está sendo perguntado? Né? Então, para a mesma alimentação, vamos fazer nossa alimentação aqui de 0,5, ele quer saber, né, é o enunciado do nosso trabalho, ele quer saber a vazão que se estabelece no equilíbrio, né? Se eu estiver tirando uma composição de 80% do mais pesado, que é o isobutanol, na fase líquida, certo? Então, bom, essa escala aqui já dá a leitura do isobutanol, né? Então, nós já sabemos que 0,5, né? Então, onde é que está 80% de isobutanol na fase líquida? Então, aqui é a escala de isobutanol. Então, 80% de isobutanol na fase líquida está aqui, certo? Então, 0,8 de isobutanol está aqui. Bom, então, eu já sei que aqui está a minha alimentação, né? Então, eu já sei em que temperatura eu tiraria 0,8 fração molar ou 80% de isobutanol na fase líquida. Né? Então, isso aqui é a linha da fase líquida, né? Que dá composição. Né? E eu já sei em que ponto que eu tenho que ter, e com isso eu meço que eu tenho que estar, e com isso eu meço essa temperatura aqui. Então, eu já tenho essa temperatura previamente medida aqui, né? Já fui na escala ali, deu 85 graus, certo? Eu também já tenho essas medidas aqui que eu medi no papel, isso aqui dá 5 centímetros, certo? Aqui a gente tem 3,3 e aqui a gente tem 1,7, certo? Então, a gente conhecendo a composição da fase líquida, 0,8, né? A gente sabe que a composição da fase vapor é essa aqui, 0,32 mais ou menos, de isobutanol. Então, a gente vai ter 0,8 de isobutanol na fase líquida, 0,32 de isobutanol na fase líquida, e aqui 0,32 na fase vapor, certo? Então, outra pergunta quer saber a temperatura? A gente já viu, né, que é 85 graus aqui, e qual que é a vazão? Né? Então, para saber a vazão, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a regra da alavanca, né? Então, a gente quer saber a vazão de vapor, ela é dada por esse trecho aqui, pelo comprimento desse trecho, e a vazão de líquido é dado pelo comprimento desse trecho aqui, certo? Aqui vai dar vazão de líquido, esse trecho, e esse trecho aqui vai dar
a vazão de vapor. Certo? Então, para saber a vazão de vapor, como é que a gente faz? A gente tem essas medidas, né? Então, a vazão de vapor vai ser 100, né? Que é a alimentação aqui, eu tenho a alimentação equimolecular a 100 kmol, vezes o comprimento desse trecho, que é 3,3, dividido pelo comprimento total, que é 5. Certo? Isso aqui vai dar 66 kmol por hora. Certo? Eu posso fazer, que é a vazão da fase vapor. Tá? A vazão da fase líquida eu posso fazer por diferença, né? Que eu sei que já está entrando, eu sei que está entrando 100. A fase líquida só pode estar saindo 34. Mas eu posso fazer também aqui. Então, 100 vezes esse comprimento aqui, né? 1,7 dividido por 5, que também vai dar 34 kmol por hora. Certo? Então, no nosso próximo exemplo, nós vamos ver aqui o item E, que eu quero saber a vazão e a temperatura de equilíbrio de uma mistura com composição de 80% do componente mais leve na fase gasosa. Então, lembrando aqui, né, nós temos aqui o isobutanol, né, o nosso componente mais pesado, e aqui a acetona, que é o nosso componente mais leve, certo? Então, nós queremos o quê? Nós queremos a vazão e a temperatura de equilíbrio de uma mistura com composição de 80% do mais leve na fase gasosa. Então, o mais leve é a acetona, né, na fase gasosa, ou seja, nessa linhazinha vermelha aqui, ok? Então, a gente sabe que o componente mais leve é a acetona, né? Só que essa escala aqui, né, de 0 a 1 em base molar, fração molar na fase líquida e na fase gasosa, é do isobutanol. Mas nós sabemos também, né, que a fração molar da acetona é igual a 1 menos a fração molar do isobutanol, né? X do isobutanol, que é a nossa leitura, vai ser 0,2. Ou seja, nós estamos numa reta de 0,2 aqui do isobutanol. Então, estamos sobre essa reta. Ok? Certo? Então, a gente também não pode esquecer que nós temos a nossa linha de alimentação também, né? Equimolecular a 100 kg mol por hora, é mesmo, o enunciado geral continua mesmo, então tem uma mistura equimolecular, ou seja, metade dos moles de isobutanol, metade de acetona, né, a 100 kg mol por hora de vazão. E agora eu quero saber em qual temperatura se estabelece esse equilíbrio aqui. Então, que temperatura se estabelece um equilíbrio no qual eu tenho 80% de acetona ou 0,2 de isobutanol, ok? Então, que temperatura se estabelece esse equilíbrio? Nessa temperatura aqui, ó. Então, na temperatura onde a linha aqui passa por cima da composição do isobutanol. Então, exatamente aqui. Certo? Então, nesse pontinho aqui, né, é que nós temos 80% do composto mais leve que a acetona na fase gasosa. Certo? Mas o que o exercício está perguntando é em que temperatura que se estabelece isso. Então, eu já fiz ali uma escalinha, né? Então, eu já vi que essa temperatura aqui é a temperatura que nós temos 75 aproximadamente 77 graus Celsius, certo? Nessa temperatura que se estabelece esse equilíbrio, certo? Então, se eu alimentar uma mistura equimolecular no equipamento flash, né, e regular esse equipamento em um bar, ou uma atmosfera, né, que esse gráfico aqui tá para uma atmosfera, e controlar a temperatura para 77 graus aqui, nós teremos
essa composição de acetona, né, 0,2, 80% de acetona ou 20% de isobutanol na fase gasosa. Ok? Bom, mas uma coisa que nós queremos saber é em que vazão nós teremos a corrente de líquido e que vazão será a corrente de vapor, certo? Então, para estabelecer isso, nós usamos a regra da alavanca, né? Então, nós vamos ter que medir o total desse segmento de reta ali, que na minha medida aqui deu em torno de 5 centímetros, certo? E agora, para saber a vazão da fase vapor e da fase líquida, a gente tem que medir os trechos correspondentes. Então, para saber a vazão da fase vapor, eu meço esse trecho aqui, ou para saber a vazão da fase líquida, né? Eu meço esse trecho aqui e aplico a regra da alavanca. Então, a vazão de vapor vai ser o quê? A vazão de vapor vai ser comprimento total, né? Comprimento LV sobre aquele comprimento ali, né? Do ponto F ao ponto V. Então, fazendo essa medição aqui, eu encontrei que esse trecho aqui da vazão de líquido é 3,2 e esse aqui 1,8, para fechar os 5 centímetros, né? Então, aqui o trecho FV, né, que é esse aqui, da vazão de alimentação até esse trecho aqui é 1,8 e esse trecho aqui é 5 centímetros. Isso dá que a gente tem aqui essa razão desses dois, né, vai ser 0,36, certo? E se eu multiplicar pela alimentação, que é 100 kmol por hora, eu vou ter 36 kmol por hora da vazão de vapor. E de líquido, né? Para saber a vazão de líquido é só fazer 100 menos a vazão de vapor, que é 36, vai dar 64 kmol por hora. Certo? Então esse exercício acaba aqui. Então o que a gente quer saber? A vazão e a temperatura dessas correntes, né? A composição aqui 80%. Temos a temperatura 77 e temos a vazão, que é 36 kmol por hora da corrente de vapor. Ok?